Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente tinha feito esse coraçãozinho em ponto cruz, no avesso perfeito, como vocês podem observar aqui, né? Todos os pontinhos na vertical, aqui no caso, tá? A ideia hoje é a gente dar sequência a essa técnica do avesso perfeito, né? Explicando um problema que é muito comum de acontecer nos bordados em ponto cruz, que é o fato de que você nem sempre vai conseguir fazer todos os pontos pendendo para o mesmo lado na carreira de ida e todos os pontos pendendo para o mesmo lado na carreira de volta, tá? Embora deveria ser esse o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer o nosso bordado com avesso perfeito, realmente fazendo todos os pontos da carreira de ida para um lado, todos os pontos da carreira de ida para o outro, da carreira de volta para o outro lado. A questão é, dependendo do formato do bordado, você vai ter que fazer primeiro o ponto da volta e depois o ponto da ida, passando por baixo, né, para que eles fiquem todos na mesma direção, tá? Que tipo de bordado vai acontecer isso? Que tipo de gráfico você vai ter esse problema, né? A gente vai fazer hoje essa clave de sol aqui, tá? Então, qual é a ideia aqui da nossa clave de sol? Né? Mesma coisa, a gente vai começar o bordado pela carreira mais longa, essa daqui, tá? Mas vocês vão ver, ó, na hora que eu for descer para essa carreira aqui, ó, tem um ponto que não está embaixo da minha carreira mais longa. Sempre que eu tiver pontos que não estão no mesmo plano, né, vertical, né, para cima ou para baixo, né, da minha carreira mais longa, a gente vai ter que fazer primeiro o ponto de volta e depois passar por baixo o ponto de ida, tá? Esse encarte aqui é da revista Marilene Ponto Cruz, edição número 30, tá? Ela fez o encarte com as profissões, aqui tá bem legal, né? Então, a gente vai começar o nosso bordadinho aqui, tá? Como é que a gente puxa a linha da meada, como é que a gente coloca a linha na agulha, tudo isso a gente viu no vídeo anterior. Então, eu começo aqui, vou passar aqui pelo direito, como a gente já tinha visto no vídeo anterior, tá? Deixando aqui o rabichinho de arremate, como a gente já tinha visto. Não tem problema se ele ficar mais longo, porque depois a gente vai cortar. Então, aquela minha carreira mais longa tinha 7 pontos, eu vou fazer esses 7 pontos aqui, cobrindo o nosso rabichinho, fazendo esse arremate, ok? 4, 5, 6, 7, ok? Percebam aqui, ó, para fazer o avesso perfeito, eu só posso ir ou para baixo, aqui, ou aqui para cima, tá? Sempre agulha na vertical, tá? Só que, se vocês forem observar o gráfico, deixa eu terminar esse último ponto aqui. Então, tem os 7 pontos aqui da primeira carreira. Só que se você for observar o gráfico, olha aqui. Para eu fazer a carreira de baixo, eu tenho 3 pontos, aqui são 4 pontos, né? Eu tenho 3 pontos que estão embaixo da carreira que eu acabei de fazer, que é essa daqui, e um ponto que está para fora dela. Então, para eu fazer esse primeiro ponto, se você não está num trabalho de avesso perfeito, não tem problema, você simplesmente sairia com a agulha para cá e beleza, né? Só que você está num trabalho com avesso perfeito, se você fizer isso, você vai colocar a sua agulha, a sua linha no avesso na diagonal, e não é essa a ideia, tá? Então, aquilo que a gente tinha visto, você só tem 2 possibilidades de sair daqui, né? Ou para cima ou para baixo. Aqui no caso a gente vai fazer a carreira de baixo, então eu só posso sair por este buraquinho aqui.
sair, né? Então, lembra, eu tenho 3 pontos, vou fazer esses 3 pontos aqui, né? E esse daqui. Para eu começar fazendo este ponto aqui, ó, qual é o pulo do gato? Eu vou fazer primeiro o ponto da volta. Tá? Ah, mas eles não vão ficar no mesmo sentido, ó. Um tá indo pra direita, outro tá indo pra esquerda. Como é que eu faço para ficar no mesmo sentido? Esse daqui, lembra, é o ponto da volta. Então, eu vou passar a agulha por baixo dele, fazendo o ponto da ida. E voilá! Eu tenho o pontinho já pronto aqui, né? Tanto a ida quanto a volta. Agora, normal. Eu vou seguir aqui, fazendo essa carreira de ida normalmente. São 4 pontos aqui. Foi? Tá, agora são 4 pontos, ó. Fiz os 4 pontos. Saindo aqui, deixa eu terminar. Agora eu tenho um pontinho aqui embaixo, tá? Então, a gente faz ele normalmente aqui, esse pontinho embaixo. Perceberam qual é a questão? Beleza, fiz esse pontinho aqui embaixo. E agora, como é que eu vou fazer para passar essa carreirinha pra cá? Fazer essa partezinha vertical aqui, né? Não dá pra vir pra este buraquinho aqui, porque senão eu vou colocar a minha agulha na horizontal. Então, eu vou subir aqui. Eu vou já cobrir esse ponto, não tem problema, tá? Vocês vão ver que no final dá tudo certo. Ok. E aí, eu vou começar a descer essa minha carreirinha na vertical. Percebam, ó, sempre agulha na vertical. Quantos pontos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. 1, 2, 3. 5, 6. De novo aqui, ó. Vai acontecer o mesmo problema que a gente tinha visto para fazer este ponto aqui. Agora, eu tenho que fazer para este lado. Tenho que fazer 2 pontinhos aqui, ó, de acordo com o gráfico. Tem que fazer esses 2 pontinhos aqui, né? Não tem problema, a gente cobre, já faz a carreira de volta deste nosso último ponto. A gente saiu aqui, entramos a agulha embaixo, passa aqui por cima, tá? Vamos cobrir. E já passamos para fazer os 2 pontinhos aqui
para a diagonal. Aqui. Aí, ó. Depois desses dois pontinhos aqui que a gente tinha na nossa diagonal, aqui, a gente vai subir um ponto aqui na diagonal. Vocês percebam, a gente tinha saído com a agulha neste ponto aqui, né? Como é que eu vou fazer um ponto neste quadradinho aqui? Eu vou, mesma coisa, eu vou subir a agulha, eu só posso ir para cima ou para baixo, né? E aí eu vou fazer como se eu estivesse fazendo já a carreira de volta. Aqui. Tá? Perceberam? Depois, na hora que a gente estiver fazendo a volta toda do bordado, a gente vai prestar atenção nesses pontos, que a gente tem que passar a linha por baixo deles, tá? Aí, olha aqui. Fiz esse primeiro pontinho aqui, percebam, ó. O de cima dele vai ficar no mesmo sentido, mas o do lado eu já vou conseguir fazer no sentido normal. Ó, fazer o do lado então agora, ó. Aqui eu consigo fazer o do lado dele no sentido normal. Esse foco tá horrível, gente. Desculpa que eu sou muito amadora pra fazer vídeo. Aí, esse ponto de cima dele já vai ficar no formato invertido. Viram bem? Agora, para subir, ó. Agora eu vou fazer três carreirinhas aqui de 2 pontinhos. Para subir, eu vou ter que passar a agulha aqui, ó, por baixo dele. E subindo. Percebam, todo esse pedaço aqui a gente vai fazer a carreira de volta primeiro. São quantos? São 3, né? Estão vendo só? Então, todos esses pontos aqui, eles estão ficando como se eu estivesse fazendo a carreira, esses aqui estão certinhos, fazendo a carreira de ida. Esses aqui, desse lado, ficaram todos para fazer a carreira de volta, tá? Então, quando você estiver fazendo a parte da volta do bordado, você vai sempre passar agora a agulha por baixo, tá? Para depois fazer, né? Na segunda etapa é que você vai estar fazendo a ida. Você vai primeiro voltar para depois ir, tá? Dando sequência aqui, a gente fez essas 3 carreirinhas aqui, essas carreirinhas de 3 pontos aqui.
E agora a gente vai fazer essa carreirinha de cima aqui, esses 4 pontinhos aqui. Eu vou passar aqui por baixo, ó, que eu vou fazer uma volta, vou ter que voltar esse ponto para começar, para conseguir sair em cima. E vou subir. Viram? Eu passei a agulha por baixo. E aí vão vir todos aqui mesma coisa, como se eu estivesse fazendo a carreira de volta. Concluí, não tem mais para onde ir. Então, agora eu vou começar a voltar essa parte, tá? Então, eu começo voltando aqui, passo a agulha pela horizontal, por baixo, né? Para fazer a carreira de ida, tá? Passo a agulha por baixo para fazer a carreira de ida. Passo a agulha por baixo. Aqui. Tá? Vamos ver como é que tá ficando o nosso avesso? Aham! Olha só como tá bonito. Percebe? Então, essa é a dica, tá? Você começa o bordado pela carreira mais longa, tá? Isso vai fazer o quê? Vai minimizar a quantidade de pontos que você vai ter que fazer a carreira de volta antes da carreira de ida, tá? Você aprende com a experiência. Você pode realmente, né, começar o bordado por onde você quiser, mas a ideia é que você tenha esse passo de fazer a primeira carreira de volta, a primeira carreira de volta e depois a carreira de ida, vocês observam que dá muito mais trabalho, porque você não consegue fazer o ponto todo de uma vez. Ó, você vai passar primeiro a agulha por baixo, na saída, e depois você vai entrar com ela no bordado. Então, você faz um passo a mais, né? Faz um movimento a mais, né? Então, isso dá muito mais trabalho. Então, a ideia é, você começando pela carreira mais longa, você minimiza a quantidade de pontos no bordado que você vai ter que fazer isso. Mas não elimina, né? Se você for pegar um formato desse daqui, você não elimina essa possibilidade, tá? Essa é a ideia. Vou fazer toda a volta aqui. Prosseguindo, parece que a gente chega num impasse aqui, ó. Mas não, lembra que eu falei, ó, no final dá tudo certo, você vai passar por esse buraquinho. Você tem 2 pontos aqui que já estão prontos, mas você não vai precisar trabalhar com eles agora, né? Porque você vai entrar por esse buraquinho aqui, você vai sair por onde? Por este daqui, ó. Tá? E assim você consegue fazer. Aqui a gente tinha feito carreira de volta primeiro, então temos que fazer a carreira de ida passando por baixo. Ok. Entra nesse buraquinho aqui. Vamos sair nesse aqui, agulha sempre na vertical. E aqui normal. Aqui eu não preciso fazer, ele já tá no sentido correto. Não preciso passar a agulha por baixo, então essa parte aqui vai mais rápido. Ah, esse ponto aqui já está pronto, não tem problema, ó. Você vai subir com a agulha aqui. E você vai cobrir todos os pontinhos agora na vertical. Tá? Aqui terminando essa carreirinha na vertical aqui. Passei ao largo de um ponto que já estava pronto, mas dá tudo certo. É matemático isso daqui.
Gente, desculpem o foco, mas é que eu realmente não tenho suporte decente de celular. E em tempos de quarentena, a gente não tá podendo sair para comprar um. Legal. Aqui eu terminei essa carreira. Sempre termino uma carreira já pensando em como é que vai ser a próxima, tá? Então, aqui no caso, terminada essa carreirinha aqui, né, eu tenho um pontinho aqui embaixo desse último ponto. Vamos lá. Fiz esse pontinho aqui. Aí tem outro também embaixo. Aqui, ó. E aí, eu tenho agora um pontinho aqui do lado dele. Eu vou ter que completar esse. E fazer esse ponto do lado dele aqui, como se eu estivesse indo na carreira de volta. E aí, os embaixo dele também vão ficar nesse mesmo sentido. Então, quantos são? 3, ok. E agora eu tenho que fazer 2 pontinhos aqui na diagonal, né? Vou cobrir esse. Passando a agulha por baixo. Percebam que sempre que você fez, se você vai sair em diagonal, você vai ter que fazer, né, ou a carreira de ida ou a carreira de volta primeiro. Então, esse daqui, eu acabei de fazer a carreira de ida, então, para eu fazer o ponto na diagonal, eu vou fazer como se eu estivesse indo a volta. Se eu acabei de fazer a volta e o próximo ponto é na diagonal, ele vai sair como ida. Viram? Acabei de fazer ida, então a volta. E o mesmo raciocínio. Se eu fiz uma volta e eu tenho ponto na diagonal, então a diagonal dele vai ser no sentido de ida. Vai ter que passar a agulha por baixo. E vou subir. Ah, mas aqui já tem um ponto pronto. Né? O próximo ponto, ele tá bem mais para cima. Eu vou ter que subir 2 quadradinhos aqui com a agulha. Não tem problema. Tá, ó, percebam aqui. Ver se eu ajusto direitinho. Ó, eu vou estar subindo aqui, ó, 1 quadradinho, 2 quadradinhos. Não tem problema. Oh, minto para vocês, vou ter que subir 3 aqui. Aqui. Ó. Ó, que teve que fazer esse movimento. Subir 1, subir 2, subir 3. Não tem problema. O importante é que todos os pontos ali atrás vão estar na vertical. Aqui. Faço a volta. Passo a agulha por baixo. Vou voltando. Aqui tá na ida normal. Passar por cima. Aqui, então, percebam que vai dar o mesmo problema. Eu vou ter que sair com a agulha 2 pontos para cima.
3, quer dizer, ó. 3, mas o importante é que estão todos na vertical. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer esta carreira aqui. Tá? São 5 pontinhos em cima da nossa carreira inicial. Então, eu faço a volta do primeiro ponto. E vou seguir a carreira normalmente.